Vamos lá então? 2 Timóteo 3,16. Esse eu vou ler, mas depois você vai me ajudar a ler uns outros textos aqui, tá bom? Está escrito assim, ó. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17, eu vou ler de novo. Amém? Presta atenção, recebe aí. Toda escritura é divinamente inspirada. Qual escritura? A Bíblia Sagrada. Toda a escritura foi inspirada por Deus e proveitosa para ensinar. Ela vai te ensinar, me ensinar, para repreender. Ela vai repreender, para corrigir. Presta atenção nisso. Ela é uma vara. Ela é uma vara, ela é um cinto. Ela vai repreender, ela vai corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Amém? Abra a sua Bíblia aí em 2 Pedro 1, 19 e 20, que daqui a pouco você vai ler para me ajudar. Na semana passada, nós falamos sobre como obter o azeite. E essa semana eu encerrei aquela como obter o azeite, encerrei. Mas aí, dentro dos tópicos 1, 2, 3, 4, 5 que eu falei na semana passada, que foram oração, leitura da palavra, praticar o que está proposto, jejum, sacrifícios, ofertas e investimento. Dentro desses 5 tópicos, eu peguei a Bíblia, eu peguei leitura da palavra, que é o mesmo texto, né? Nós lemos 2 Timóteo 3,16 e lemos Josué 1,8. E aí, dentro disso, essa madrugada, eu estava assim pensando, qual que é a direção, Deus, né? E vários amigos meus mandaram fotos de suas igrejas, falando como está lá, algumas estão bem vazias, né? Não só por causa da pandemia, mas por causa de algumas igrejas não estarem promovendo as campanhas. Por quê? As campanhas, elas trazem pessoas para a igreja. Então, as igrejas que estão arriscando a vida das pessoas, né? Arriscando a vida dos membros, né? Fazendo campanhas, estão cheias, né? É uma promessa, é um tiro no escuro. Eu estava assim, pensando nessas coisas que esses meus amigos falaram, algumas outras coisas, né? E aí eu escrevi algo aqui, ó. Se nós definirmos a Bíblia, eu vou até pôr ela separada aqui hoje. Se nós definirmos a Bíblia, tá aqui, como verdade. Se nós definirmos a Bíblia como a verdade, não uma das verdades, como a verdade, aí tá. O que você quer como sendo sua verdade? E eu vou elucidar hoje para você por que você tem dificuldade, às vezes, de se posicionar como crente. De se posicionar como crente. Todos vocês, nós. Por quê? Porque falta-nos uma definição de verdade. Se você definir, olha, vou fazer uma rápida observação. Por exemplo, uma outra religião, né? Eles têm todo o direito de seguir quem eles quiserem. Vamos dizer, num outro país, aquela pessoa que definiu o Alcorão como verdade. Acabou. Ele definiu e aí ele agrega tudo em volta daquilo ali. Aí eu vou te explicar como é que é a nossa vida cristã e exemplificando ele também, porque ele acredita que aquilo ali é a verdade dele. E aí tudo que ele faz na vida dele é voltado para aquela verdade que para ele é absoluta. Por que o cristão, o crente, o evangélico, você, eu, temos algumas dificuldades? Eu não vou usar sempre a expressão você, porque senão fica muito, né? Fica numa ideia que o pastor está acima de qualquer coisa e não está. Não está. Eu tenho que me esforçar para fazer
ou tenho que me esforçar para alinhar as verdades. Mas eu não tenho muita dificuldade de aceitar, não tenho. Não tenho dificuldade de aceitar uma verdade bíblica, não tenho dificuldade de tomar cuidados bíblicos ou cuidados preventivos para que eu, não venha cair. Então tá, definindo a Bíblia como a verdade, não é uma, é a verdade. Aí, a partir daí, eu escrevi isso que eu achei legal. A partir daí, nós condicionamos todas as outras verdades ao crivo dessa verdade. Amém? Amém? Tá entendido? Olha, eu defino isso aqui como a verdade, não como uma, mas como a verdade. Aí, a partir daí, o que eu faço? Tudo que eu fizer na minha vida vai passar por isso aqui. Se você fizer isso, vai ficar mais fácil para você ser um cristão, para você ser um crente. Se você fizer isso, todas as outras coisas, se você for comer uma coxinha, já falei isso aqui já, de um amigo meu que ele era diácono, na época, diácono Milton, parece, não sei mais assim o nome dele, não sei se é Milton ou se era Hamilton. A história dele é uma história linda, ele sobreviveu à Segunda Guerra, o corpo dele cheio de estilhaços de granada, e ele voltou todo machucado, E ele tinha sérios problemas à noite, com fogos, com foguetes, ele tinha problema. E lá em Belo Horizonte, é uma terra de foguete. Diz que agora foi proibido lá, Mas era foguete demais. Qualquer jogo lá do Cruzeiro, do Atlético, do América, tinha foguetório, que era uma loucura, E aí, esse homem, ele ia comer uma coxinha, ele agradecia. Ele ia beber um copo com água, ele levantava e bebia. Se ele estivesse na casa de qualquer pessoa, todo mundo já orou pela comida, ele levantava a comida e orava e agradecia e comia. E um dia ele disse, olha, eu tenho que fazer isso porque eu não sei a procedência disso aqui. E a Bíblia ensina a fazer isso. Então eu faço isso. Então, quando eu e você colocarmos e elegermos a Bíblia como verdade, tudo que você fizer vai passar pela Bíblia. Presta atenção nisso agora. A partir daí, trazemos tudo que nós somos e vivemos debaixo dessa verdade. Nada nos interessa se a verdade não aprovar. Dedicação a aprovar a verdade. Por que fica mais fácil? Por que eu falei que fica mais fácil? Fica mais fácil por quê? Porque se eu eleger a Bíblia como verdade, eu estou elegendo Jesus como verdade. Então qualquer coisa, Carolina, qualquer coisa, qualquer conversa, qualquer assunto, qualquer filme, qualquer produção, qualquer coisa, Cássia, que chegar na sua casa, que você tiver dúvida, você passa pelo crivo da Bíblia. Se a Bíblia deixar uma sombra, você não faz. Qualquer coisa que eu for fazer, que eu for me candidatar, que eu for andar, que eu for caminhar, se a Bíblia deixar sombra, você não vai fazer. Por quê? Porque você elegeu a Bíblia como a verdade. Então, não é difícil para mim, por exemplo, que desde que eu tive 15 anos, que eu aceitei e assumi isso. Eu ia à igreja desde os 7 anos, mas eu assumi isso mesmo com 15 anos. E depois que eu assumi, aqui, olha, como é que é a verdade? Eu vou viajar? Eles são de prova. Primeira coisa que vai na Bíblia. Raramente eu não levo uma Bíblia em viagem, mas é muito raro. Primeira coisa que eu penso, aonde eu for, deve ter uma igreja. Eu vou frequentar, então eu levo a Bíblia. Desde que, olha, quando eu estava no quartel, foi o pior ano da minha vida como crente. Porque eu não ia na igreja. Mas no quartel, no pior ano da minha vida como cristão, toda a corporação sabia que eu era crente. Por quê? Isso era a verdade para mim. Eu tinha medo de muita coisa. Então, às vezes, eu não fazia porque eu não entendia. Eu falei, não vou fazer isso. Porque eu não estou entendendo isso e não estou firmado na verdade. Então, quando você e eu elegemos a verdade, a Bíblia, tudo que você fizer, tudo que eu fizer passa pela Bíblia. Então, se nós vamos caminhar, aí você pensa, o azeite, como é que eu vou estar cheio do Espírito Santo? Como é que eu vou fazer? Abre aí,
2 Timóteo 1, 19 e 20. Alguém leia. Pode ler. 2 Pedro, 1, 19 e 20. Pode ler. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Vocês farão bem se ela prestar atenção. Como a mão também firme e firme, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Lê a primeira parte só. Assim, espera aí. Assim, aí o final é: e vocês farão bem se prestarem atenção para ela. Então tá, você converteu, aí você elegeu a Bíblia como verdade. A partir desse instante, a Bíblia é a verdade e Jesus é a verdade. Tudo que você pegar não vai ser uma historinha de televisão, uma historinha de pastor, uma historinha de padre, uma historinha de missionário, não vai ser uma historinha de gente que lê a Bíblia só para debater, para criticar, para encontrar fuga para os seus pecados. Você vai eleger a Bíblia como a verdade e vai eleger Jesus como a verdade, igual está em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a partir daí, a sua vida vai facilitar. Porque você não vai tomar nenhuma outra decisão sem. E aí, como é que eu vou chegar nessa verdade? Aí tem aqui, ó, eu quero ler esse texto aqui, ó. Somente na palavra de Deus encontramos a autoridade que justifica a fé do crente em todas as crenças. Nenhum documento elaborado pelo homem, por mais conteúdo científico que tenha, pode substituir a Bíblia como livro perfeito, que revela o propósito divino para o homem e a orientação doutrinária requerida para edificá-lo na vida cristã. Abre aí agora em Atos 13, ou melhor, 1 a João 2,21. 1 a João 2,21. Então, quando nós estamos elegendo a Bíblia como a verdade, nós começamos a trazer tudo, a oração, a ler, a consultar. Nós passamos a ler a Bíblia não para debates. Eu não gosto de participar de debates, principalmente com pessoas que não leem a Bíblia, que leem trechos da Bíblia, que leiam coisas que interessam, que leiam resenha de internet. Às vezes a pessoa lê uma resenha de internet que ela fala muito sobre determinada coisa, falando mal, falando que tem demônio, falando que tem não sei o quê, mas aquela foi uma visão que aquela pessoa teve. E aí você tem que ler outras coisas para você abrir o leque da discussão. Aí o mais importante é você puxar aquilo para a Bíblia, para ver o que a Bíblia obviamente não vai falar, olha, aquela pessoa fez pacto com o diabo. Não vai falar isso. A Bíblia não vai falar isso. A Bíblia não vai falar assim, olha, toma cuidado com a rua tal. Não vai ter isso. E não vai ter uma revelação que fale isso também. Não vai ter. Mas a Bíblia vai te trazer sinais. Ela vai te trazer clarividência. Aí eu vou abrir um outro texto aqui depois para a gente ler. A Bíblia vai ser o equilíbrio. Ela vai ser a verdade. Porque você não vai pegar um monte, aquilo é verdade, aquilo é verdade. Aí você vai juntando tanto de verdade e faz da sua fé uma coxa de retalho. Aí, só que coxa de retalho, a minha avó, que já faleceu, ela fazia coxa de retalho e era bonita. Era umas coxas lindas. Mas você viu como que é uma coxa de retalho? Tem todas as cores. Amarelo, colorido, aquilo é sobra, resto de pano que as fábricas deixavam lá e ela cortava com todo carinho, todo cuidado. E tem lugar que aquela coxa é cara, não é barato não, mas é uma coxa de retalhos. Tem tecido de tudo quanto é cor, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é textura. E aqui, quando ela começa a apodrecer, a ficar velha, ela desfacela os retalhos. Uma costura vai rasgando, a outra vai abrindo.
Quando a nossa fé, ela é essa coxa de retalhos, isso vai acontecer quando a fé precisa ser provada. Quando a nossa fé é uma coxa de retalho que não elegeu a Bíblia como verdade, aí eu começo a montar uma coxa de retalho. Eu começo a pesquisar menos a Bíblia e ouvir mais as coisas. Mais o tempo, mais o vento, mais o mar, mais o Covid, mais a falta de fé. E eu vou montando a coxa de retalho. Mais a falta de dinheiro. Eu começo a ver mais o que falta do que o que eu já conquistei. Isso é a coxa de retalho. É uma fé que não está baseada na verdade. Porque quando a fé é baseada na verdade, Juninho, a gente trava o pé e aconteça o que acontecer. Cai o mundo, mas o meu pé não sai da Bíblia. Eu estou alicerçado ali. Ah, mas você vai ser desmascarado ou envergonhado, né? Isso aí não vai acontecer. Não interessa. Eu elegi a Bíblia como a verdade. Então tudo aí, presta atenção nessa palavra que eu vou falar. Isso a gente vai ler esse texto aí. Aí a partir daí, tudo que vier para combater ou para pôr em dúvida essa verdade, eu descarto na hora. Estou assistindo um programa, falou meia dúzia de palavras que combate a Bíblia, eu já troco de canal. Eu já fico impaciente. Pode perguntar aqui. Quando eu vejo que num filme já falou, em 3 minutinhos já falou 10 palavrões, eu já acho que o filme tem uma coisa errada. E eu já começo a resmungar. Por quê? Porque nós elegemos a Bíblia como verdade. Mesmo que filmes estrangeiros tenham uma tradução diferente, não sei, mas é muita agressão. Estão apelando demais. A gente pode conseguir assistir filmes sem agredir a verdade. Então eu elegi, agora leia aí esse texto, 1 João 2,21. Olha para você ver, eu elegi a palavra da verdade. Então eu tenho que colaborar com essa verdade. Vai prestando atenção, toma posse aí. Ou, como é que é, Cássia? Lê de novo. Não vos escrevo. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem porque nenhuma mentira procede da verdade. Agora, lê o seu, Carolina, alto. 2,21. Portanto, eu escrevo a vocês, mas não é porque não conhecem a verdade. Pelo contrário, é porque a conhecem e sabem que nunca nenhuma mentira vem da verdade. Olha, eu estou pregando aqui para vocês, não é porque vocês não conhecem, não. Porque vocês conhecem a verdade. Mas sabe o que falta? Eleger a verdade. É isso. Eleger a Bíblia e eleger Jesus como a verdade. Isso não é assim, é igual aquela pessoa, nossa, aquilo ali não é um bolo, aquilo é o bolo, né? Isso quer dizer que ele é tão gostoso, ele é estupendo, que a pessoa, não, aquilo ali é o bolo, né? É isso. Aquilo não é uma fruta, aquilo é a fruta. Então, isso aqui não é uma verdade, porque se você não eleger isso como a verdade, qualquer mentira vai combater a verdade. Qualquer mentira. E olha, a Bíblia fala que mesmo que desça um anjo do céu, se descer um anjo do céu pregando outro evangelho, outra verdade, seja anátema, quer dizer, corte a cabeça, separe-se daquilo ali, porque a verdade, ela não é mentirosa. Enquanto você abre outro texto aí, eu vou ler uma outra coisa aqui. Abra aí em João 14:9, olha só. A razão pela qual você precisa conhecer a palavra é para que tenha uma vida vitoriosa, em plenitude e cumpra com o propósito que Deus tem para você. Receberá paz, confiança, sabedoria, correção, vitória para enfrentar as dificuldades e adversidades. Hoje, mais do que nunca, convidamos-lo a desfrutar das promessas contidas na palavra de Deus, a Bíblia, que são para você. Antes de ler, presta atenção. Eu falei isso para Mari essa semana. Eu vou falar para todos. Digamos que alguma bênção na nossa vida está demorando. E eu sei o que é isso.
Eu, nesses 54 anos de vida, que é dia 29 agora, eu já penei com algumas bênçãos que demoraram e algumas ainda não chegaram. Olha para você ver. Já passamos, eu e Sione, eu quando eu era solteiro, depois que eu casei, algumas situações também. Às vezes, né, as mais difíceis são as relacionadas com dinheiro, aparentemente. Por quê? Porque nós damos muita atenção, importância, porque nós usamos para tudo. Então, essas são as que mais preocupam. Mas aqui, talvez você precise de receber algo, uma bênção. Você precisa de um milagre. Você precisa de uma abertura de portas. E aí, a palavra, escuta aqui, a verdade já disse para você, é seu. Quem falou? A verdade. Foi a palavra. Não é um pastor chegar e falar, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a Bíblia, eu acabei de ler, através da leitura da Bíblia, Deus garante para você que Ele vai te abençoar. Amém? Não é eu que estou garantindo. Não é eu, não. Não é a igreja fulano de tal, não. Não é a igreja fulano de tal, ciclano de tal, não. É a verdade. Olha, levanta, faça a sua parte. Faça o seu currículo, leva lá. Ah, está precisando? Leva lá. Faz a entrevista, faz a prova, faz o que for necessário. Olha, está precisando de fazer um exame médico. Vai lá e faz o exame médico. O milagre não é você que vai dar. Não é o pastor que vai dar. O milagre já está garantido, é a verdade. Esse milagre virá. Virá de alguma forma, virá de alguma maneira, mas ele virá. Então não se desespere, amém? Não perca o controle. Às vezes, né, os pais, né, o pai, a mãe, eles têm a tendência de ficar mais descontrolados, né? Eu mesmo, eu fico preocupadíssimo com filhos, com esposa. Quando eu oro na ordem de chegada. Eu oro pela Sione, cito o nome dela. Eu oro pela Mariana, cito o nome completo. Oro pelo Júlio, cito o nome completo. Oro pela Carol, cito o nome completo. Oro pela Rebeca agora, cito o nome completo. E oro pela igreja, nome a nome. E oro pela família da igreja, nome a nome, né? Oro por nomes que eu lembro, oro por amigos meus, oro por pessoas que estão doentes, então, baseado na verdade. E às vezes eu preciso de uma oração. Quando eu estava lá no hospital, ouvindo do médico que eu talvez terei que tomar um remédio por muito tempo, ouvindo da boca do médico que, olha, esse seu tratamento é complicado. 60 dias, mais 30 dias, depois mais 90 dias, então é um tratamento de 180 dias. E não garantimos o sucesso dele. Quer dizer, ele me falou uma verdade. Mas e a verdade? O que a verdade me falou? Eu fiquei chateado? Lógico que fiquei. Né? Lógico. Eu fiquei preocupado? Lógico que eu fiquei. Um remédio é R$200, R$140. Tive que comprar uma outra caixa agora. Quer dizer, você fica apertado, né? Mas aqui, ele falou uma verdade. É uma verdade. Mas aqui, eu entendi e eu elegi a Bíblia e elegi Jesus como a verdade na minha vida. Então, o que eles falarem, eu vou entender, vou acatar, vou cumprir o que eles pediram, regime, corto isso, corto aquilo, tomo tudo, mas aqui, a verdade me falou que ele pode me curar, que ele pode curar as pessoas. E eu não vou ficar vendo nada que combata essa verdade. Eu não vou escutar nada, nem ninguém que combata essa verdade. Eu não vou escutar mentira nenhuma de pessoas que estão morrendo ou que morreram com algum problema dessa área para combater a verdade, porque eu tenho que fortalecer a verdade. Como é que eu fortaleço a verdade? Aqui, ó, eu trouxe até aqui. Como é que eu fortaleço a verdade? Olha, ler coisas
trazer coisas que vão o quê? Amparar a verdade. Tudo que você puder ler acerca da verdade, estudar acerca da verdade, você tem que estudar. Olha aqui, ó, livros que eu ainda nem abri. Olha, que eu espero que ano que vem eu consiga abri-los para ler. Então, se eu não colaborar com essa verdade, eu vou perder. Eu vou perder a fé. E a mentira vai ser verdade. A doença vai me sucumbir. O desespero de não arrumar um emprego vai me destruir. Agora, se eu aplico na verdade, se eu invisto na verdade, se eu ajudo essa verdade a crescer em fé, eliminando as mentiras, eliminando o achismo, eliminando as situações contrárias a essa verdade, eu vou crescer. Eu vou estar firmado. Leia para mim aí, João 14:9. Vamos? Jesus respondeu: você não me conhece, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-me o Pai? Aí eu quero ressaltar o seguinte: quantas pessoas estão próximas de Jesus há tanto tempo e não conhecem Ele? Por quê? Por que elas não conhecem a Jesus? Porque elas frequentam uma igreja há tanto tempo, tem até Bíblia. Aí eu vou te falar, porque não elegeram a Bíblia como a verdade. Porque não elegeram Jesus como a verdade. Porque aí, quando nós elegemos Ele como a verdade, aonde quer que a gente vê Ele, a gente reconhece. Num milagre, numa flor, numa casa, num lote. Olha pra você ver. Num sol, numa vida, num acordar, num bolo simples de aniversário, né? Numa celebração boba, em tempo de crise. Nós queremos fazer isso, sim, nós queremos fazer, mas nós não temos a necessidade de fazer. Não temos. Eu tenho que viajar para visitar. Não é hora de viajar. Na hora certa nós vamos celebrar. E aí nós vamos celebrar com mais força ainda. Baseados na verdade, nós temos que o quê? Eleger a verdade. Espera um pouquinho. Nós temos que eleger a verdade. Eleger essa verdade. Quando a gente elege a verdade, a gente trabalha para a verdade. Amém? Amém? Estão entendendo? Trabalhar, colaborar, cooperar, é igual a família. Nós temos a nossa família. Se eu trabalhar contra a família vai desagregar. Se tudo que eu fizer for egoísta, for só para mim, agora se eu estou lá no centro, eu vou comer um pastel, aí eu lembro, eu tenho 3 filhos, tenho esposa, todos eles gostam de pastel, e eu só tenho dinheiro para comprar um pastel. Agora, eu já comprei 2 pastéis, 3 pastéis, e trazia para casa e não comia. Por quê? No meu coração eu fui ensinado pela minha mãe, e aprendi isso também através da Bíblia, que nós temos que valorizar a família. Valorizar e investir na família. E a mesma coisa, o mesmo grau de investimento que você tem que fazer na família, para não ser destruída, porque às vezes a gente pensa que a nossa família é só aquele momento. Não, a nossa família é para a vida toda. A nossa família é o porto seguro. Você não deve destruir o barco, não deve destruir o cais, porque o seu barco volta para lá. Eu, assim, tenho muitas preocupações com a minha mãe. Oro por ela, converso com ela, porque ela é um cais que nos ajudou, que nos ensinou, tem que ser valorizada, tem que ser respeitada por mim, pelos meus filhos, que são netos dela, pelo bisneto, tem que ser respeitada. E aí quando eu olho para a Bíblia, eu olho que é a mesma coisa. Você deve investir seu tempo, investir em coisas que produzem mais fé. Você não pode ficar apenas orando natural. Aprenda a orar em línguas estranhas. Aprenda a orar no sobrenatural. O sobrenatural é outra coisa que nós temos que entender. Pastores não são
super. Qualquer pessoa pode ter o que o pastor tem. Basta ele querer. Tem que estudar, tem que ler, tem que eleger a Bíblia. Aí é que está o perigo. Muitos pastores, eles acham que são eles que têm superpoderes. Por quê? Olha, nós temos dons espirituais. Todos aqui temos. Qualquer um pode ter os dons espirituais. São dons de falar em outras línguas, são dons de clarividência, quer dizer, perceber coisas, ver coisas que as pessoas não veem, localizar demônios, são dons de profecia, de palavra, está tudo na Bíblia. Quando a gente elege a Bíblia, a gente acredita nisso. Quando a gente não elege a Bíblia, a gente não ora em línguas, não traz profecia, a gente não escuta profecia, a gente não interpreta profecia, não interpreta línguas estranhas. Por quê? Porque nós não elegemos a Bíblia como a verdade. É isso. Nós elegemos ela como uma verdade. Então a Bíblia tem que ser a verdade. Amém? Você está entendendo essa linha de pensamento? Amém? Abra mais um texto aí. Abra agora em João mesmo, 16:13. Como cristãos, é importante que reconheçamos a necessidade que temos de compartilhar Cristo a outras pessoas e de levá-las a seus pés. No entanto, muitas vezes não temos os fundamentos necessários para derrubar seus argumentos mentais e espirituais, porque nos falta o conhecimento básico da palavra. Olha, eu não gosto de discutir com pessoas que não têm o conhecimento da Bíblia, que têm um conhecimento geral. Por quê? Porque você não vai conseguir vencer elas num debate, mas você consegue vencer as pessoas vivendo o que você conhece. Porque uma coisa é conhecer algo e outra coisa é viver o que se conhece. Então a Bíblia, sendo a nossa verdade, você eleger ela como verdade, então você vai procurar fazer tudo, colaborar para essa verdade crescer e as pessoas olharem para você e reconhecer essa verdade sem você abrir a boca. Quando você for orar por cura, você vai orar porque você crê na cura, não porque você tem um dom de cura e vai curar, que você é o cara, não. Que é o que muitos pastores fazem na TV. Aí Deus tira. Deus cura a pessoa e eles mostram aquilo ali para ganhar dinheiro, para investimento, fala que curou, fala que não sei o quê, e fala, aí no final fala, agora você pode nos ajudar a manter essa cura. Não tem jeito de ajudar a manter cura. Quem faz a cura é Jesus. Quem cura é Jesus. E quem cura é aquela pessoa que é usada por Jesus, que é a verdade, e que crê na verdade e investe na verdade. E quem investe na verdade não fica agarrado em fazer cura de televisão para promover o reino pessoal. Quem crê na verdade, quem investe na verdade, não compra mansão, não compra Ferrari com o dinheiro do povo da igreja. Não compra. É só o povo eleger a Bíblia como verdade, que ele vai ver isso e vai ver que é tudo balela, que é tudo mentira. Porque a verdade é diferente. Leia João 16, 13. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a você. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a você as coisas que estão para acontecer. Como é que eu vou acreditar quando o Espírito da verdade vier e me falar as coisas que vão acontecer se eu não eleger a Bíblia como a minha verdade? Com o meu livro de cabeceira, com o meu best-seller. E se eu não invisto nessa leitura, se eu não leio livros paralelos dessa leitura, olha, você estuda, você faz uma faculdade, um curso qualquer, você tem que investir nisso. Tem que ter livros paralelos. Você tem que ter uma argumentação, você tem que ter um know-how, né? Dizem que um advogado, para ele advogar, primeiro, não pode ser preguiçoso, porque as leis mudam toda hora. A lei base não muda, mas as outras mudam toda hora. Se ele tiver preguiça, ele não vai ser um bom advogado. Não vai ser. Por quê? Porque as leis
muda toda hora, os livros é tudo livro grosso, você tem que decorar aquilo ali, aliás, não tem que decorar, você tem que saber de cor mesmo, saber, olha, aconteceu isso no artigo tal, e a sua especialização, e todo ano você tem que especializar, todo mês você tem que estudar, você tem que pesquisar as leis orgânicas, isso é o quê? Você está agregando ao seu conhecimento. É igual isso aqui. Viu que não é fácil? Ou que é mais fácil do que você pensa, talvez? Porque se você tem um contato com a verdade, tudo que girar à sua volta, você vai passar por essa verdade. Vamos ler mais um texto que é para a gente já estar... abra agora aí em 1 Pedro 2,2 e depois 1,25. 2,2 e 1,25. Pode ler. Esse é... Como crianças recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Então, sejam como crianças recém-nascidas. Tem uma outra versão que fala desejando ardentemente o puro leite. Uma criancinha, ela não sabe o que é mamadeira. Ela não sabe. E os médicos orientam a não dar mamadeira nos primeiros meses. Até anos, né? Um ano. Então, quer dizer, a criança só conhece o leite materno. Ela vai ter acesso depois a outros alimentos, mas presta bem na sequência. A primeira coisa, o leite materno, aqui, ó. Ardentemente. E depois ela vai agregando outras alimentações. Mas toda alimentação que a criança agrega serve para valorizar o crescimento dela e ela ficar uma criança forte e saudável. Não é verdade? Então, se eu elejo a Bíblia como a verdade, elejo Jesus como a minha verdade, tudo que eu fizer vai fortalecer isso. Não vai fortalecer eu ser um cristão torto, um cristão cheio de coisas, cheio de largue me deixa, cheio de crendice, cheio de coisas espirituosas, cheio de religiosidade. Não, vai me ajudar a ser um cristão. Eu tenho aprendido a ser isso. É difícil. Quantos anos eu aprendi de uma outra maneira e agora eu tenho que reciclar muita coisa, tirar muita coisa que não é verdade, que não era verdade, muita coisa que foi criada pelo homem, foi inventada, e hoje a gente vai ruminando isso e retirando, lapidando para ficar a verdade. Agora vamos fechar com esse último texto aí, 1,25 de 1 Pedro. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ai, que delícia. E essa é a palavra que nos foi, o quê? Anunciada. Eu elejo a verdade. Daqui a 1000 anos, se Jesus não tiver voltado, a gente não vai estar aí. Mas essa vai ser a palavra. Tem aquele filme do Dennis Washington, né? Dennis Washington, que ele viaja o mundo conhecido como a Bíblia. E é interessante que eles roubam a Bíblia dele. Matam ele, né? Quase matam ele por causa daquele livro. Código, como é que chama? O livro de Eli. E ele atravessa. E ele tem uma coisa interessante. Ele como que é cego. Ele foi cegado pela química, né? Pela explosão nuclear que teve. Então ele enxerga, mas enxerga de uma outra maneira. Não é interessante? Aí ele teve que decorar toda a palavra para chegar lá no local, morrendo, e ele deitado numa cama, as pessoas escrevendo tudo que ele falava. E ele começou de Gênesis. Então, ele elegeu a Bíblia como a verdade. E mesmo lá, sem nenhuma Bíblia mais existente,
eles estavam reescrevendo a Bíblia para novamente colocar em circulação. Eu acredito que daqui a algum tempo a Bíblia será proibida a leitura, pode ter certeza, em muitos países. Por quê? Porque a Bíblia incomoda, a Bíblia é a verdade. Ela é a verdade. Ela é um livro muito assim, contundente da vida da pessoa. A Bíblia fala que a Bíblia é uma espada cortante de 2 gumes, corta dos 2 lados e separa a alma e o espírito da pessoa. Então, se você colaborar com a verdade, crescer na verdade, a verdade, ela vai prevalecer em tudo que você fizer. E eu termino essa palavra falando sobre o pedrista. Não sei se é todo pedrista que faz isso, mas a maioria tem uma pedra na sua gaveta, embrulhada numa flanela, dentro de um algodão. E aí ele vai quebrando as pedrinhas, fazendo lá as pedrinhas lá, lapidando as pedrinhas. E aí ele mexe com tanta pedra que de vez em quando ele perde a ideia da pedra original, linda, maravilhosa, ideal. Aí o que ele faz? Abre a gaveta dele, tira lá do fundo aquela pedrinha, abre a flanela, abre o algodão e lá está aquela coisa maravilhosa, perfeita, lapidada. Aí ele volta, refresca a mente dele, que tudo que ele fizer tem que ser inspirado naquilo. Aí eu falo com você, tudo que você fizer tem que ser inspirado aqui. Às vezes nem é pecado, mas tem que ser inspirado aqui. Tem que ser traduzido pela Bíblia. O respeito à palavra, a honra a esse livro. A honra não é a esse livro que eu estou segurando, mas ao conteúdo desse livro. Porque isso aqui vai estragar, né? Esse aqui tem várias páginas já rasgadas, rabiscadas. Isso é um livro. Eu tenho aí Bíblia aí que está toda, né, toda estranha, toda colada. É um livro de papel, mas o conteúdo mudou a minha vida, vai mudar a sua vida, vai mudar a vida das pessoas, vai trazer esperança, vai trazer verdade. E a verdade vai nos libertar. Amém? Não confunda verdades com a verdade. Essa é a palavra de hoje. Amém? Quero orar pela sua vida. Tenho certeza que Deus ele vai nos abençoar. Uma rápida oração para que a verdade ela prevaleça na nossa vida. Pai, muito obrigado por esta noite mais uma vez. Obrigado por essa palavra que é a verdade. Obrigado, Deus, pela forma que a gente pôde conduzir hoje essa palavra. Obrigado pelas pessoas que estão escutando e as outras que irão escutar também essa palavra, Pai. Que nós possamos eleger Jesus, eleger a Bíblia como a verdade. E a partir daí, trabalharmos para que tudo passe debaixo dessa verdade, para que possamos avaliar e reter o que é bom e fazer o crescimento da obra do Senhor na face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém?